Então, boa noite a todos. Sou a Alessandra, do GV de Ottawa. Estou aqui com a Maraísa, que é do Grupo Geração de Valor de Sydney, na Nova Escócia, e com o nosso convidado especial, Jean Robert Souza, que gentilmente, né, está conosco para a gente poder falar sobre cultura, sobre identidade e como é importante esse tema para quem quer empreender, que está no Brasil ou que já está aqui, quer empreender no Canadá. Então, para que a gente ouça e entenda o que é o GV, eu vou passar um vídeo rápido para vocês e, na sequência, a gente vai fazer a apresentação do Jean para que vocês também tenham a chance de conhecê-lo. Com vocês aqui, eu vou só compartilhar a tela para a gente poder assistir ao vídeo. Vocês estão me vendo e escutando bem? Sim. Então tá, vou passar o vídeo. Nesse vídeo aqui, Então, gente, a gente está. As embaixadas GV Canadá surgiram com o Guilherme, que está aqui conosco hoje, que ele é o coordenador geral do Canadá. Obrigada, Guilherme, por fazer parte da nossa reunião de hoje. E eu queria abrir, né, o microfone para que o Jean possa se apresentar e a gente possa dar continuidade aí à nossa programação da noite. Ok, bom, para quem não me conhece, meu nome é Jean Robert Souza, eu sou brasileiro, estou residente aqui no Canadá há 13 anos, eu já sou cidadão canadense. Eu trabalho como coordenador de projetos científicos para a Compute Canada, que é um projeto de informática do governo federal canadense, mas eu venho do Brasil carregando uma bagagem cultural de mais de 25 anos trabalhando na área internacional. Eu tive chance de viajar por muitos países do mundo, fazer intercâmbio, viajar a serviço,
E, bom, acabou que eu consegui ter uma bagagem cultural muito grande e quando eu vim nesse processo de imigração para o Canadá, obviamente, todo o conhecimento que a gente traz para cá, a gente começa do zero. E desde então, acho que nos últimos 5 anos, eu tenho feito muito trabalho voluntário com a comunidade brasileira aqui na região de Ottawa-Gatineau e também ministro algumas palestras de compreensão cultural do Canadá para não só brasileiros, mas para imigrantes em geral, falando da importância de você conhecer a cultura do Canadá para você ter uma melhor adaptação ao país, né? Não só para quem vem migrar, mas para quem vem estudar e trabalhar também. Posso então abrir a apresentação, Jean? Sim, sim, vamos lá. Tudo bem. Todos estão vendo? Isso. Bom, eu vou tentar ser rápido, acho que a gente tem muito slide, mas vou tentar dar umas pinceladas. Eu acho que abri o primeiro slide. Isso. A gente vai falar hoje sobre compreensão cultural e empresarial canadense. A importância de você conhecer um pouco mais sobre a cultura do Canadá para você ter uma melhor compreensão do que é esse país que a gente vem morar, que a gente vem estudar ou trabalhar aqui. Essa apresentação eu utilizo em todas as palestras que eu dou, não só, eu tenho essa apresentação em português e inglês, não só para a comunidade brasileira aqui em Ottawa, mas também para a comunidade de estrangeiros, explicando a importância de você compreender o que é o Canadá. Eu só chamo a atenção dessa foto que está aí da bandeira, você vê um monte de rostinhos e tudo. O Canadá significa que é um caldeirão cultural. Não tem só que conhecer a cultura do Canadá, mas também conhecer um pouco do multiculturalismo, que é um fator muito importante da sociedade canadense. A sociedade canadense ela é multicultural e a gente vai trabalhar nesse tópico de multiculturalismo nos slides à frente. Pode passar para o próximo, Alessandra. Isso. Bom, eu vou tentar ver se consigo abordar tudo que está aqui. Eu gasto geralmente 1 hora para fazer essa apresentação, mas eu vou tentar correr por causa do tempo. A gente vai falar sobre o que é cultura, a questão da compreensão intercultural, All Canada, eu vou explicar o que é isso depois, o conceito de iceberg cultural, é, High and Low Context Cultures, eu vou explicar o que é isso, os protocolos em cada cultura, as características culturais de cada cultura, como é que a gente administra tempo e adaptação cultural e o impacto no ambiente de trabalho do Canadá. Então vamos lá, vamos iniciar. Bom, eu me apresentei para vocês, acho que eu falei que eu trabalho na área de TI, mas eu tenho uma bagagem cultural e profissional em outras áreas também. Minha formação básica é comunicação e então, tenho trabalhado na área de TI. Aqui no Canadá, a TI se confunde com a área de comunicação, tanto é que a gente não chama TI de IT aqui no Canadá, a gente chama de ICT, Information Communication Technology. Então, acho que todo mundo hoje que vem da área de comunicação acaba se integrando com a área de informática também. Vamos para o próximo, Alessandra. Tá, para você falar sobre compreensão cultural, você tem que definir o que é cultura. E cultura, além disso, tem que saber por que a gente tem que se relacionar com culturas distintas e por que isso é importante para a gente aqui no Canadá. Passa para o próximo, Alessandra. Vamos ver o próximo. Definindo o que é cultura. Isso a gente encontra no dicionário, né? Cultura é o complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e de outros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e características de uma sociedade. Na realidade, é tudo que define um grupo. São as características comuns que o grupo se forma, seja num grupo familiar, seja numa cidade, seja no estado, seja no país. A gente fala muito da cultura brasileira, a gente sabe que por ser brasileiro, sermos brasileiros, o Brasil é um caldeirão também cultural, a cultura do Nordeste não é a mesma da cultura do Sul, que não é a mesma do Centro-Oeste, nem no Norte do país. Então você vê uma mescla. Mas depois que a gente vem migrar aqui para o Canadá, a gente vê o Brasil como uma coisa única. Então a gente consegue ver esse caldeirão como uma coisa só, que é o Brasil. Então, basicamente, a cultura vai ser isso. A compreensão intercultural. Por que isso é importante?
Esse treinamento aqui, ele objetiva desenvolver a sua compreensão das diferenças culturais no Canadá e observar os protocolos peculiares de certas culturas do trabalho. A gente vai falar muito de, a gente tem que conhecer o Canadá, temos que conhecer a cultura canadense, sim, mas também temos que ver que nós não somos os únicos estrangeiros que estão aqui nesse país. A questão do multiculturalismo, que eu vou falar mais à frente, que é muito importante também saber compreender não só a cultura canadense, a cultura brasileira que a gente vai representar, e a cultura dos nossos amigos, nossos colegas imigrantes que estão vivendo aqui. Pode ir para o próximo. Isso. Sucesso intercultural. O objetivo dessa apresentação é lhe capacitar para obter sucesso ao se relacionar com a cultura canadense e outras culturas distintas. Ah, pode Algo que é tão importante para o empreendedor, né, Jean? Sim, exatamente. A gente aborda muito essa questão porque você tem que conhecer como é que é o mercado canadense, mas você tem que também compreender as questões intrínsecas que tem aqui dentro, não só de ter só os canadenses, mas também de ter um público brasileiro que está crescendo a cada ano, são mais e mais brasileiros que vêm morar aqui no Canadá. Então, se você vai empreender produtos brasileiros aqui, é interessante levar em consideração o crescimento da população de imigrantes brasileiros no Canadá. Imigrantes que, apesar de não serem brasileiros, também gostam da nossa comida, da nossa cultura. Nós temos aí toda a comunidade latino-americana que também aprecia muito a questão do Brasil. Também tem os canadenses que têm muita curiosidade de conhecer o que é o Brasil, que produtos que o Brasil tem, e outras comunidades estrangeiras também moram aqui. Vamos ao próximo. All Canada. A gente fala muito do Canadá, a bandeira do Canadá aqui. Eu passo um link para vocês que eu coloco nesse slide. Ah, o Ministério das Relações Exteriores do Canadá é conhecido como Global Affairs Canada, ou então Affaires Mondiales Canada em francês. Esse ministério ele tem um excelente website. E nesse website ele tem um material que disponibiliza você compreender todas as culturas do mundo. Lá você vai encontrar um capítulo que ensina os canadenses a compreender a cultura brasileira. Esse material é um guia muito bem elaborado que é passado para todos os diplomatas canadenses que vão servir em embaixadas e consulados do Canadá mundo afora. Eles utilizam esse material que está no website. É livre acesso, qualquer pessoa pode entrar, é chamado Country Insight. E lá você vai ver informações interessantes sobre o Brasil, como é que o canadense vê o brasileiro, coisas que você deve conversar com o brasileiro, coisas que você não deve conversar com o brasileiro. Então, assim, tem o Canadá, mas também tem um capítulo muito interessante que é o capítulo do Canadá. É justamente para os estrangeiros aprenderem a saber como é que você estabelece um contato com o canadense, coisas que você deve conversar de início com o canadense, coisas que você jamais deve conversar com eles, como é que é a questão do approach, da abordagem que você faz com o Canadá. A gente que vem do Brasil, a gente é muito, posso dizer, muito aberto, muito expansivo, a gente gosta de falar com as pessoas, gesticular com as mãos, sair tocando as pessoas, abraçar. Nesse manual, a gente descobre que o canadense não é assim. O canadense é extremamente reservado. Então, é aquela pessoa que mantém uma distância a física de você e não gosta que você chegue muito perto, que é algo completamente diferente de nós brasileiros, de nós latinos. Então, se você tiver de fazer uma consulta no website, só colocar Global Affairs Canada Country, você vai ter acesso ao é gratuito e tem todos. Como isso que a questão do multiculturalismo, você vai trabalhar aqui em uma empresa, ou você vai trabalhar ou estudar aqui no Canadá e você vai ter colegas de várias partes do mundo. Então, vale a pena você, às vezes, compreender por que teu coleguinha que, digamos, é árabe e ele é um pouco fechado, você não sabe por quê. Então, você tem todo esse material disponível ali. Vamos Ou ao se você próximo. vai contratar uma outra nacionalidade para te ajudar no seu trabalho,
Sim, Conhecer uhum, essas diferenças podem fazer uma grande, esses protocolos, né? sim, Podem te aham, ajudar a evitar cometer erros. sim. Especialmente quando você lida com pessoas de religiões diferentes da sua. Uma coisa que eu falo muito para quem vem aqui, nós brasileiros, nós somos muito religiosos. Não importa a religião que você tenha no Brasil, seja católico, seja protestante, seja do candomblé, seja do judaísmo, você é religioso, faz parte da cultura brasileira. Canadá, não. Canadense não é religioso. Isso é assim, eu falo, canadense, ele simplesmente considera religião é como se fosse sexualidade. Cada um tem a sua, cada um se manifesta da maneira que quiser, mas assim, cada um no seu quadrado, no seu cubículo, né? Então, assim, o canadense não é religioso. Então, quando você vai trabalhar numa empresa, ele respeita a religião de todo mundo, mas assim, cada um tem a liberdade e ele jamais vai fazer discurso religioso, achando que o Deus dele está correto. Nunca. O canadense, nesse ponto, ele é bem na dele. E a gente que vem do Brasil, a gente, sabe, traz aquela. E quando chega aqui, fala assim, nossa, o pessoal aqui é um pouco frio, o pessoal não acredita em Deus. Não acredita, mas da maneira dele. E a gente tem amigos também, colegas estrangeiros que vêm de outras religiões e que eles vão ter outros conceitos também. Falando sobre quando você vai trabalhar com questão de compreensão intercultural, a gente trabalha muito com esse conceito do iceberg. O iceberg, quando a gente vem para o Canadá, vocês vão ver esse iceberg, vocês vão imaginar. Jean, eu não sei se todo mundo está te ouvindo bem, mas cortou para mim a sua voz. É, tá travando. Está me escutando agora? Não? Voltou, Voltou? voltou. Ah, tá. Algum problema, acho que foi na conexão de internet, deve ser. Tá. Tá, mas eu estava falando sobre a questão do conceito do iceberg cultural, que é esse slide que está aí. Quando a gente vem, a gente tem que imaginar a gente quando vem aqui o Canadá, antes de chegar aqui, a gente olha para a ponta desse iceberg do lado de fora, e a gente vê o Canadá. A gente vê que o Canadá é um país, quem sabe, frio, e você tem toda a questão de estereótipo que está ali. Mas quando você vem conviver aqui, quando você vem passar o dia a dia. Vocês estão me escutando? Sim, Ah, tá. melhorou. É, sim, quando você vem a passar no dia a dia como imigrante, você tem acesso à parte do fundo do iceberg e você vê que você tem um monte de coisas ainda para descobrir. Eu estou aqui há 13 anos, eu até hoje ainda sempre estou descobrindo uma coisa nova sobre cultura canadense, do dia a dia desse país. Então, assim, é uma descoberta. Então, você nunca vai ter a noção do todo cultural. Quando a gente vai trabalhar com interpretação, com compreensão intercultural, a gente lida muito com protocolos culturais. Então, cada cultura vai se diferenciar da outra cultura por todos esses itens que estão aí. É o protocolo para estabelecer uma conversa. Nós, brasileiros, a gente tem um protocolo para estabelecer uma conversa que é de maneira bem informal. Já o canadense, ele é mais formal a estabelecer uma conversa. A expressão de emoções. No Brasil, a gente expressa as emoções de maneira aberta. A gente chora, a gente dá gargalhadas. No Canadá, não. O canadense é muito reservado e ele não tem muito costume de expressar as emoções da maneira como o brasileiro faz. Então há um contraste nisso tudo. Código de vestimenta é outra coisa muito interessante também. Brasileiras adoram se vestir bem, maquiadas, de salto alto do trabalho, com batom, blush. Acho que a Alessandra sabe dessa diferença quando ela chegou aqui. E as canadenses, em questão de código de vestimenta, elas são assim mais conservadoras, assim muito mais simples. Maquiagem, nem a Alessandra, maquiagem nem tem, muito pouco. Então assim, são os códigos que a gente consegue ver as diferenças entre as culturas. Formalidade, eu já falei, o brasileiro nós somos muito tendenciosos à informalidade,
canadense ele preserva muito a questão da formalidade. Relacionamento com o tempo e pontualidade. Isso é uma coisa importantíssima para ser considerado também. No Brasil, o nosso relacionamento com o tempo ele é muito flexível. Para não dizer que a gente está sempre atrasado. A gente marca um evento, o pessoal só chega 15, 30 minutos depois. Aqui no Canadá é o contrário. As pessoas são extremamente pontuais. Marcou tal horário, é nesse horário exato que você já vai estar ali para começar o evento, e o pessoal não tolera muito atrasos. Então, o brasileiro, quando vem para cá, ele tem que se habituar a ser o mais pontual possível, porque o padrão que a gente trazia do Brasil para cá não serve aqui. Pega muito mal. Tem a questão de hierarquia e tomada de decisões. O Brasil ainda segue um padrão muito hierárquico dentro das empresas. As empresas canadenses, a questão hierárquica, ela é muito, eu poderia dizer em inglês, flat. É muito achatado, não tem tantos níveis hierárquicos como a gente coloca no Brasil. Eu falo muito isso porque quem vai trabalhar em empresas aqui, na hora do almoço, fatalmente você vai estar almoçando com a sua marmitinha, que é algo que no Brasil agora está começando, mas você leva a sua marmitinha, daqui a pouco quem vai sentar à mesa na sua frente é o diretor da empresa ou o presidente da empresa, com a marmitinha que ele vai pegar também lá na geladeira, vai botar no micro-ondas, vai sentar ao seu lado, vai te cumprimentar de maneira bem simples. Então, assim, esse contato com os colegas de empresa não é tão cheio de hierarquia como tem no Brasil. Aqui as pessoas se tratam de maneira mais simples e mais próximas. Então, E no se a Brasil. pessoa, por exemplo, Jean, está começando e abre uma empresa e contrata um gerente, não quer Uhum, que os funcionários entrem em contato direto com ela, vai ter um choque, porque vai. as pessoas vão ter a tendência natural de falar com essa pessoa que é o Sim. dono também, Uhum, sem essa intermediação via o gerente, por exemplo, de ter exato. essa abertura. Conhecer essas diferenças não tem nem certo nem errado, né, Jean? Não, É muito mais para entender como, uhum. já que uma empresa brasileira vai vir para o Canadá, por exemplo, mas qual a melhor adaptação? No caso, é compreender como é que o canadense funciona e se adaptar à cultura local aqui. A Exatamente. gente, a gente tem que respeitar muito isso. Eu vi muitos casos de empresários que vieram para cá e trazendo toda a cultura brasileira, e chegando aqui eles tiveram problemas para se adaptar, porque justamente não tinha essa formalidade toda, esse padrão, não diria formalidade, mas esse padrão hierárquico que tem no Brasil. Que aqui as pessoas são muito focadas para cumprimento de tarefas, elas não estão presas à figura da pessoa. Isso a gente vai abordar num slide mais na frente, e vocês vão poder perceber melhor por que essas diferenças ocorrem. Outra coisa importante também é a questão de religião e gênero, que eu já falei. O canadense ele não é muito religioso, o brasileiro ele é muito religioso, mas o canadense em si ele não vai tolerar muito ficar parado discutindo religião. Ele vai ver religião como uma coisa muito individual. Cada um tem a sua, e sabe, é diferente no Brasil, onde as pessoas fazem um diálogo em torno de uma questão de Deus ou da sua religião. Aqui não, o pessoal respeita, é uma questão bem reservada. Estabelecimento de relações. O canadense ele sempre vai ser formal. O canadense ele leva muito tempo para estabelecer amizade. Ele vai te conhecer, ele vai levar tempo para te analisar, ver quem você é, ver as referências que ele tem a teu respeito, para aí aos poucos ele começar a se aproximar de você para fazer amizade. Brasileiro não, brasileiro começa a bater papo, já está ficando amigo, já faz amizade fácil. Canadense não, você vai ter que ter essa paciência, porque leva tempo. Eu não canso de dizer, eu tenho muitos amigos brasileiros, eu tenho muitos amigos estrangeiros aqui, imigrantes como nós, de outras nacionalidades, mas eu tenho poucos amigos canadenses, porque leva tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu ouvi uma voz? Não.
Gente, a gente vai ter a chance de fazer as perguntas no final, né? Sim. Quando o Jean finalizar. Mas se surgiu alguma dúvida no momento da apresentação, nenhum problema também. O microfone está aberto. E tem o chat E a também. caixa, de mensagens que a Maraísa também pode estar checando e fazendo a pergunta se vocês preferirem. Tá. Outra coisa, só para finalizar, a questão de privilégios e favoritismo. O brasileiro, a cultura brasileira é cheia de privilégios e favoritismo. Aqui no Canadá, não. O canadense não gosta de que haja favoritismo dentro da empresa, favoritismo de funcionários. As coisas são muito transparentes, né? Muito abertas, e eles combatem muito isso. E tem a questão de estereótipos, que a gente vai trabalhar mais no slide à frente. Vamos mudar de slide, Alessandra, passar para o próximo. Ah, no caso, existem várias formas de você analisar as culturas do mundo, né? Aqui estou colocando um conceito muito simples de características culturais que a gente chama de task-oriented cultures, ou culturas voltadas para o cumprimento de tarefas. Temos people-oriented cultures, que são culturas voltadas para a pessoa em si, e nós temos o que a gente chama de listening cultures, culturas voltadas para a questão não de audição, mas de percepção das pessoas. A gente vai definir nos próximos slides. Ah, as culturas, a task-oriented cultures, ou culturas voltadas para o cumprimento de tarefas, nessas culturas as pessoas são orientadas pelo trabalho, cumprimento de tarefas, são sistemáticas, lógicas, elas separam muito bem a vida pessoal da vida profissional. Vamos botar o próximo, Alessandra, o próximo slide. Ah, nessas culturas voltadas para o cumprimento de tarefas, as pessoas gostam de seguir programações, cronogramas, planos, agendas, horas fixas de trabalho, hora de começar, hora de terminar. E elas gostam muito de coletar dados, pesquisar e documentar informações, e cada dado é considerado como uma prova. Vamos ao próximo. E um exemplo de cultura que a gente chama de task-oriented culture está o Canadá. Nós temos Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. São países onde predomina mais a cultura anglo-saxônica, né? E os outros exemplos que nós temos também são a Alemanha, a Áustria, a Holanda, países escandinavos. Então, sobretudo, países nórdicos que fazem essa questão de separar vida pessoal de vida comercial, profissional. Vamos aos próximos, que acho que vai ter mais coisas para vir. E sim, agora nós vamos entrar na segunda categoria de culturas que a gente pode analisar, que são people-oriented cultures, culturas voltadas para a pessoa. Nessas culturas, as pessoas são mais importantes do que as tarefas e as programações. Nessas culturas, prefere-se contratar mais parentes, amigos, as pessoas são mais calorosas, emotivas, faladores, e geralmente o discurso é muito indireto e subjetivo. Vamos ao próximo? Sim. Nessas culturas, as pessoas gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uma reunião de trabalho, por exemplo, ela pode ser interrompida por um telefonema, por pessoas que batem a porta, ou mesmo fazer até pausa para rezar. A gente vai ver que culturas são essas. E também a característica dessas culturas, as pessoas fazem planos sem se ater aos detalhes da execução, de como é que vai ser feito, com que dinheiro que vai ser feito, quem vai pagar por isso. Isso é a característica dessas culturas chamadas de people-oriented cultures. Outra coisa, mudam de ideia constantemente, se ajustam facilmente às circunstâncias ou à instabilidade do sistema, vivem dando desculpas e conversam de maneira emotiva e empolgada. Vamos ver que países são esses que a gente coloca. Tem mais coisa. Elas interrelacionam a vida pessoal da vida profissional e gostam de trabalhar de dia, de noite, não tem horário fixo estabelecido, né? Coletam informações por meio coletam informações coletam informações por meio de conversas, para não dizer fofoca, ao invés de informações detalhadas em documentos. Eu acho que o próximo slide tem os países. Tem mais coisa ainda. A relação pessoal é fundamental para estabelecer uma comunicação, ou seja, eu só faço estabeleço uma relação contigo se você for meu amigo. Se você não for meu amigo, eu não faço. Isso faz parte dessa cultura. E elas preferem estabelecer uma relação.
Vamos Oh, lá. desculpa. Ah, Não, não, eu volta. voltei. É. É o último tópico. Elas preferem estabelecer uma relação pessoal com você antes de confiar em seus propósitos. Vamos ao próximo. E aí nós temos Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Espanha, Portugal, Itália. São países latinos, né? Mas também englobam nesse bloco África do Sul, Grécia, Líbano, Egito, Arábia Saudita. São países latinos, são países árabes, até indianos também, onde tem essa questão de as coisas não são muito bem programadas, então assim não tem tudo estabelecido direitinho. São culturas voltadas para a pessoa, onde a pessoa é mais importante que o trabalho, né? Você vai contratar parentes, amigos, e não você vai contratar uma pessoa pela questão da sua competência, né? E sim pela referência política que ela tem. Isso faz parte de People-Oriented Cultures. Eu acho que agora tem a última categoria que a gente vai colocar, que são a Listening Cultures. São culturas voltadas mais para percepção. As pessoas são muito perceptivas, atentas, jamais interrompem o interlocutor, elas pensam muito bem no que vão falar antes de falar. São também people-oriented, mas são mais voltados para o benefício do grupo, da organização, da sociedade, ao invés do pessoal primeiro. Então, primeiro, acima de tudo, o grupo, a organização, a empresa ou o país, depois eu. Acho que tem mais um slide ainda mostrando. Tá. Nessas culturas, elas não sobrecarregam conversas com muitas palavras e nem com linguagem gestual, como nós latinos fazemos, mas tem a questão da comunicação não verbal e a subjetividade, que passa. São sinais que eles estabelecem entre si sem precisar falar, né? Outra informação importante é que eles preferem coletar informações por pesquisa ao escutar conversas com pessoas. Eles consideram tudo possível antes de tomar qualquer decisão. Ou seja, antes de tomar qualquer decisão a respeito desse assunto, eles olham tudo, perguntam tudo e uma vez a decisão tomada, eles não voltam atrás. Fazem parte desse conjunto de países, é mais o pessoal do Oriente, que é Japão, China, Taiwan e Coreia do Sul. Então, acho que tem mais um slide ainda, Alessandra. E Não, a vamos. gente, Jean, consegue dimensionar, né, entender em cada cultura como cada um trabalha, facilita tanto na hora Uhum, de se adaptar e lidar com as pessoas por exato. diversas culturas. Eu falo muito a questão do multiculturalismo porque você não tem só. Para você se dar bem aqui no Canadá, você, como empreendedor, como empresário, você não tem só que compreender o canadense. Você tem que compreender o multiculturalismo. Ou seja, os brasileiros que moram aqui e também as pessoas de outras culturas que estão aqui também vão ser um mercado muito interessante. Mas você tem que saber chegar até eles, tem que compreender como é que eles operam. O canadense pode ser anglo-saxão, ou se ele é do Quebec, ele tem uma porção mais latina, que é o lado francês. Você tem que saber compreender como é que você consegue ter o seu sucesso cultural conversando, interagindo com eles. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade canadense, por ser multicultural, ela tem uma grande quantidade de pessoas das mais diversas partes do mundo. Então você vai ter, no caso, esses três grupos de países representados aqui, que você tem que saber como é que você vai operar. Onde eu trabalho, por exemplo, eu sempre tenho esse cuidado. Quando eu vou conversar com o meu chefe, que ele é canadense, eu tenho um padrão bem de ser direto ao ponto com ele. Eu abro as reuniões com ele, eu já vou dizendo o que eu quero logo de início. Eu tenho um colega de trabalho que ele é colombiano. Com ele, eu sempre me dou bem. Na hora que eu vou conversar com ele, eu sempre pergunto, como se fosse brasileiro. Pergunto para ele como é que ele foi, passou o final de semana, o que ele traz de novo, de novidade, como é que está o tempo na cidade onde ele trabalha, tudo. Aí eu começo a entrar onde eu quero, perguntando coisas de trabalho. Então, assim, por ele ser latino e compartilhar um pouco de cultura comigo, eu sei como chegar até ele de maneira um pouco mais subjetiva e indireta. Com o meu chefe, que é canadense, é assim. Eu tenho outros amigos também que vêm de outros países, então
Às vezes eu tenho alguma dúvida, eu vou dar uma olhadinha naquele material do Global Affairs Canada, só para ter uma ideia como é que eu faço para chegar, e sempre funciona. Mas uma dica que eu passo para o pessoal aqui, qualquer e-mail, qualquer mensagem que você mandar para algum canadense aqui no Canadá, jamais, mas jamais pense como um brasileiro. Então, qualquer mensagem que você for escrever, a primeira frase que você for colocar, além de dizer oi fulano, é o que, que você quer. Você tem que abrir a mensagem dizendo, olha, assim, olá, fulano, você poderia me passar cópia do relatório da reunião da semana passada até às 5 horas da tarde de hoje? Obrigado. Abra dizendo o que você quer. Depois você pode perguntar outras coisas para ele, coisas esporádicas, mas assim, se você quer ter um sucesso, seja simples, direto e objetivo e vá direto ao ponto com ele, abrindo dizendo o que você quer. Quando a gente vai escrever para algum colega brasileiro, já muda de figura. A gente fala, oi fulano, como é que você tá? Como é que foi seu final de semana? E aí, o que, que você conta de novo? Tal. Aí você fala, por acaso você teria a cópia do relatório da semana passada, você pode me passar isso o quanto antes. Então, assim, tem essa diferença que você tem que saber dosar para poder ter sucesso cultural e conseguir o que você realmente quer, a informação que você procura. Então, tem esses cuidados. Bom, a gente parou nesse slide aqui, que é sobre administração de tempo. Uma coisa que eu falo muito importante para todo mundo que vem do Brasil para cá é como é que o brasileiro administra o tempo. Porque no Brasil a gente tem uma percepção um pouco flexível do tempo, dos horários. Assim, a gente é um pouco atrasado com as coisas. A gente marca uma festa vai começar às 9, mas ela vai começar às 9h30, 10, 11, Deus sabe lá que horas vai acabar. Aqui no Canadá, não. Aqui no Canadá tem hora para começar e tem hora para terminar. E as pessoas ficam assim, quem vem do Brasil para cá, assim, uau, são pontuais mesmo. São. Porque tudo tem o seu custo, tudo tem o seu trabalho, tudo é valorizado também, né? E aí eu pergunto aqui no slide como é que os canadenses administram, como é que os americanos administram o tempo, os europeus também, os asiáticos, por exemplo, japoneses, chineses, taiwaneses, coreanos, eles administram o tempo de maneira bem diferente. Por exemplo, aqui no Canadá, se a reunião vai começar às 8 horas, então assim, uns minutinhos antes das 8 todo mundo chega e aí 8 horas o pessoal chega, se apresenta, começa tudo. No lado oriental, não. O pessoal oriental ele vai chegar sempre uns 10, 15 minutos mais cedo e aí 8 horas em ponto já é hora de todo mundo já ter se conhecido e já ir direto para o assunto. Com latinos, árabes, africanos, aí a gente nunca sabe. Pode ser que vá começar 8 horas da manhã e lá pelas 8h30 a gente começa a engrenar para discutir tal assunto e não tem hora para terminar. Então, essa questão de administração de tempo é crucial para você compreender as diferenças culturais. Mas para quem vai empreender aqui no Canadá, sempre tenha em mente que quanto mais pontual você for, melhor. Porque você vai gerar uma expectativa em cima do canadense de que ele vai contar contigo às 8 horas da manhã para começar aquela reunião e qualquer atraso é mal visto, é considerado uma falta de respeito sua para com o meu tempo. E o meu tempo é precioso porque tempo aqui é dinheiro. Né? Vamos ao próximo slide. Adaptação cultural, que eu falo, a adaptação cultural, o impacto no ambiente de trabalho do Canadá. Nós temos uns exemplos de empresários que vêm trabalhar, empresários brasileiros que vêm trabalhar aqui, e às vezes eles estranham um pouco a maneira de trabalhar do canadense. Eu sempre falo para o pessoal que o Canadá não é Estados Unidos. Sempre vou repetir isso: Canadá não é Estados Unidos. Então, Canadá é diferente dos Estados Unidos. A gente tem uma maneira diferente. Aqui tudo, aqui é pontual, igual nos Estados Unidos, é bem pontual, mas aqui tem tudo regrado, né? A hora de começar, a hora de terminar. O canadense respeita muito a sua privacidade, a sua vida familiar. Então você vai ter certeza que você vai contar com o trabalho dele de 8 da manhã até as 4 da tarde. Ele vai parar meia hora, talvez uma hora para fazer um almoço, o lanche dele, né? Rápido, o lanche, meio-dia, mas 1 hora da tarde ele volta, ele vai trabalhar seguidamente até as 4 horas,
Quando é 4, 5 horas, ele fala, olha, acabou meu horário de trabalho, com licença, estou indo embora, porque eu tenho que pegar meu filho na creche às 5 horas da tarde. Tchau. Então isso é uma diferença, porque no Brasil você tem hora para começar na empresa e você não tem hora para sair da empresa. Aqui não, aqui é tudo regrado, tudo muito bem definido. Então isso é algo que você que vai empreender aqui tem que levar em consideração também. Vamos ao próximo slide. Aqui é uma questão de high and low context cultures. É, eu não vou entrar muito em detalhe, porque essa minha apresentação eu gasto 1 hora explicando e às vezes não dá muito Já? tempo. Sim. Oi? Não, voltou. Não tinha travado, mas voltou rapidinho. Não Ah, demorou, não. tá. Ah, tá. Eu não sei se é o sinal daqui de internet, mas. Ah, Se você quiser, eu passo. não, só volta só a anterior. Não, não, volta. Esse. Então, é só uma coisa que eu faço, que eu abro aqui para explicar muito, para toda vez que você for considerar o Canadá, o mercado canadense, leve em consideração que no Canadá você não fala somente inglês. Você também fala-se também francês, tem a porção do Quebec, que é a grande província onde a língua francesa ela é dominante, é a língua oficial da província, mas também nós temos outras províncias que também falam francês, tem províncias bilíngues com New Brunswick, nós temos franco-ontarianos em Ontário, tem uma comunidade francófona muito grande também em Manitoba. Então, assim, leve em consideração que você também tem que respeitar o lado de língua francesa do Canadá e há diferenças também. Quando você vai falar de cultura canadense, basicamente você vai ter 3 grandes pilares: a, a, a cultura anglo-saxônica, a cultura francesa e tem a cultura dos povos indígenas, que é muito forte aqui no Canadá e tem que ser reconhecida e respeitada também. Eu acho que já vou encerrar, né, Alessandro? Vamos ver qual é o próximo. Tem uma Sim, mensagem. isso daí eu sempre falo para todo mundo. Em todas as culturas, não importa com quem você vai lidar, seja de uma cultura, de uma religião diferente, o sorriso faz parte da linguagem universal. Então sempre sorria. Aqui no Canadá, o sorriso é muito bem visto. Tem culturas no mundo, tá, gente, que às vezes, se você sorri demais, você é mal visto. Se você tem colegas que são, por exemplo, russos, se você ri demais para eles ficam meio assustados porque eles não estão acostumados com muito sorriso. Então, assim, leva um tempo para eles entenderem isso. Mas aqui no Canadá, não. Sorria sempre. Toda vez que você for apertar a mão de alguém, pode dar um sorriso. O sorriso é muito bem visto e abre portas para você também. E eu acho que é o último Deixar slide. seu contato, Jean. É, vocês me acham facilmente nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook. Eu só peço que se você quiser se cadastrar, só manda uma mensagem para mim. Isso é uma questão de segurança de dados, para saber de onde é que você me conheceu. E eu estou aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu acho E que quem agora. estiver em Ottawa também querendo vir para cá, você gerencia um grupo que é muito informativo, que é Ottawa Gatineau Acontecem, que vale a pena quem está no Facebook Uhum. se integrar. Eu comecei esse grupo por acaso porque eu trabalhei num projeto de imigração. Nos meus 3 primeiros anos aqui no Vou Canadá, voltando aqui para a gente tá, falar. nos meus 3 primeiros anos aqui no Canadá, eu trabalhei num projeto de atração de mão de obra especializada em informática para vir trabalhar nas empresas de informática do Canadá. Então eu comecei a ter contato com muitas agências que prestam apoio a imigrantes. E aí eu fiz trabalho voluntário depois para eles. Eu tive um contato muito interessante. E passado o tempo com as mídias sociais, eu sempre recebi esse material e eu começava a receber muita informação interessante sobre oportunidade de treinamento gratuito em línguas, em inglês, francês, ou então em oportunidade de emprego. Eu pegava esse material e eu deletava. Até que um belo dia eu disse, não, deixa eu compartilhar esse material com a comunidade brasileira. Quem sabe alguém vai ler alguma coisa sobre feira de emprego, vai conseguir. E começou a funcionar. Foi só eu recebo isso no Facebook. Onde eu trabalho atualmente, eu tenho um rastreador de mídia social que me informa tudo, mas o Facebook ele trabalha muito com algoritmo.
Então, os algoritmos do Facebook compreenderam que eu, no meu perfil, eu sou uma espécie de multiplicador de informações. Então, acabo repassando informação interessante para um grupo seleto de pessoas, seja a comunidade brasileira ou de imigrantes. Então, todo dia de manhã, quando eu abro meu Facebook, está um monte, mas é um monte de informação interessante que eu ponho no grupo porque eu sei que ajuda. E, assim, eu já perdi a conta, modéstia à parte, eu já perdi a conta do número de pessoas que falam assim, olha, eu consegui um emprego porque eu vi aquele seu post falando que tal empresa ia abrir um job fair, tal dia precisava de alguém da minha área, eu fui lá e consegui. E eu consegui graças ao seu post que estava ali. Então, assim, A Maraísa até colocou aqui no chat para quem não conhece, ter a chance de acessar. sim. Obrigada, Uhum. Maraísa, é bacana. E, Uhum. gente, esse é o momento, depois, né, do Jean ter trazido a importância da gente entender as diferenças culturais, principalmente olhando para nós que queremos empreender no Canadá, de vocês terem algumas perguntas para o Jean, que já estuda, já ensina há tantos anos, né, sobre cultura, sobre identidade. Por favor, sinta-se à vontade de abrir o microfone ou escrever aqui no chat para que a gente vá às perguntas. Obrigada, viu, Jean? Ok, não. É um prazer estar com todo mundo aqui. Quem tiver alguma dúvida, ou se não quiser falar agora, entra em contato comigo pelas redes sociais. Tem um grupo, o Ottawa Gatineau Acontece também. Você pode se inscrever no grupo. Basicamente, esse grupo é mais para compartilhar informações sobre o que acontece na cidade de atividades culturais, sempre coisas gratuitas, tá? Porque você vem para cá, você precisa economizar seu dinheiro. Então, assim, tem muita coisa que você precisa trabalhar aqui e eu ponho essa informação disponível lá para o pessoal. Mas eu diria para o pessoal não ter vergonha, gente. A gente está num ambiente seguro, tranquilo. A Uhum, oportunidade também de se apresentar, dizer quem é, né? De falar se já tem, por exemplo, um business aqui no Canadá ou se quer empreender. Compartilha uhum. conosco o momento e a oportunidade também é essa. Exato. Uhum. Fiquem à vontade. Posso Pode, começar Alexandre. fazendo uma pergunta? Sim, sim, por favor. Tá, vamos lá. Eu já conversei com a Cibele Zedan em outro momento e ela me disse que o processo de arrumar emprego no Canadá geralmente é longo. Geralmente você tem 2, 3, 4 fases, né, entre a entrevista, a conversa, então o processo é longo. Na contratação de serviços, como é que funciona? No caso, eu pretendo ir para empreender. Hoje, aqui no Brasil, eu trabalho com marketing digital. Faço gestão de Google Ads, otimização de sites. Eu pretendo ir fazendo o mesmo tipo de serviço. Sim. Aqui no Brasil, geralmente, quando a empresa entra em contato, ela já está precisando. Então, o fechamento é rápido. Então, é Sim. assim, ou não vai fechar, porque achou caro, ou não entendeu o que era o serviço, ou simplesmente está buscando um orçamento porque a carta já está marcada, acontece muito aqui. Uhum, Como que é aí o fechamento, essa questão da prospecção de uhum. novos clientes e o tempo de fechamento de um serviço? Isso na questão de contratação de empresas, de serviço, é mais rápido, é mais dinâmico. Contratação de pessoal aqui é diferente do Brasil, porque ela segue um ritual burocrático. Você tem que fazer seleção de currículos, às vezes você tem muitos candidatos, depois tem que verificar quem são os mais qualificados, depois tem a questão de fazer testes, entrevistas, e por último, tem algo que é muito levado em consideração aqui, que é checagem de referências. Então, é um processo que leva tempo. Em geral, é um mês e meio para encontrar um profissional, então é complicado. Para você que é da área de informática, se você quer mostrar seus serviços aqui, o importante é que você tenha o seu portfólio. Eu, como empresa, eu vou ter que verificar o teu website, verificar o teu portfólio, verificar algumas referências que eu vou ter a teu respeito de clientes teus, e aí é a coisa mais fácil. Você entra em contato e negocia um contrato que vai ser feito para a prestação de serviço. Então, agora, o que é fundamental para você empreender aqui é você dominar muito bem o inglês e o francês. Porque, no caso de site, tudo bem que eu vou te fornecer os textos,
as fotos e vídeos para colocar, mas a comunicação contigo tem que ser em inglês fluente, tem que ser muito bem colocada. Então, é algo que você vai ter que levar em consideração ao trabalhar com o mercado canadense. Ok, obrigado. Quem mais quer abrir o microfone? Oi, Jean. Oi, Ale. Tudo bem? Eu estou sem câmera, estou ainda no caminho de casa. Tranquilo. Mas... Só para quem está a primeira vez com a gente, por favor, Guilherme, pode se apresentar, quem não ouviu você no início. Joia. Meu nome é Guilherme, pessoal. Eu resido aqui na área de Toronto. Atualmente estou aqui no Canadá há 3 anos. Aqui no Canadá, entre outros projetos pessoais, eu trabalho na área de seguros para uma agência de seguros que representa uma grande seguradora aqui no Canadá. E lidero, assim como a Lê, assim como a Maraísa, uma das embaixadas de geração de valor aqui no país. Né? A gente tem essa parceria, né, Lê e Maraísa, nas embaixadas. Você começou o projeto de Geração de Valor Canadá. Deu o pontapé inicial, mas foi somente um instrumento para a gente poder chegar nos 4 cantos desse país muito em breve. Em breve a gente vai estar presente onde houver brasileiros, ali estaremos para ajudá-los a empreender e ter sucesso nesse país. Jean, queria mais uma vez agradecer a tua participação, a tua gentileza de doar um pouquinho do seu tempo para poder falar sobre esse tópico que é, de fato, importante, esse entendimento, e para a gente poder exercer as nossas relações interpessoais e interculturais de maneira mais eficiente. Afinal de contas, o Canadá é, de fato, um país multicultural, e talvez seja, né, o mais multicultural, pelo menos é o mais multicultural que eu particularmente já estive. Sim. Em especial em cidades aqui como Toronto, né? Uma das coisas que eu queria fazer um breve comentário é o seguinte: aqui em Toronto, disse que a população, mais de 51% da população de Toronto já é uma população imigrante, das mais diversas nacionalidades. É claro que no momento que você entra no país, fica quase que subentendido que você precisa respeitar a cultura local, entender, compartilhar e meio que dançar de acordo com a música, né? Eu sempre digo que a gente precisa dançar um pouco de acordo com a música, entretanto, jamais esquecer a nossa brasilidade. A gente tem que deixar para trás aquilo que a gente não concordava, os maus hábitos, ou aquilo que traz uma certa mácula à nossa cultura, mas a nossa cultura, por outro lado, traz consigo pontos, né, marcas importantíssimas. Então, eu acho que a gente não deve esquecer jamais a nossa brasilidade, e é por isso que no GV eu sempre costumo dizer que nós precisamos fazer a comunidade brasileira ser reconhecida pelo jeitinho empreendedor brasileiro e fazer com que a comunidade brasileira seja percebida como uma comunidade de sucesso, próspera, que veio aqui para fazer do Canadá um país melhor e não simplesmente consumir, sugar aquilo que o Canadá tem de bom. Então, eu sou 100% adepto do conceito de que esse país ele pode ser um país melhor porque nós estamos aqui. E é por isso que nós, brasileiros, precisamos representar nossa cultura, o lado bom da nossa cultura, com autoridade, né, com parceria, com compreensão, né, com respeito às demais, mas sem esquecer do nosso sentimento, né, e o nosso DNA de brasileiro, porque a gente tem muita coisa de boa. Né? E às vezes eu vejo muita gente deixando de lado essa questão da brasilidade, acreditando que o Canadá é o melhor país do mundo e que o Brasil é o pior país do mundo. E eu, né, venho trazer esse alerta para todos, só para complementar o que você colocou muito bem, da questão do respeito dessa interculturalidade, da multiculturalidade, mas fazer questão aqui de levantar a bandeira verde e amarela, não representando nenhum tipo de partido político, nem nenhum tipo de governo, muitíssimo pelo contrário, mas o nosso DNA e aquilo que a gente verdadeiramente tem de bom, que é muita coisa. Então, fazer um convite, já que a gente está falando de cultura, e o Jean trouxe esse tema aí de forma brilhante, fazer um convite a todos nós que estamos aqui hoje a hastear no mais alto ponto, todos os dias, a bandeira verde e amarela,
né, em contraste com a bandeira vermelha e branca aqui do Canadá, mas sem esquecer de onde nós viemos e fazendo daqui do Canadá um país ainda melhor, porque aqui nós estamos. Então, fazer esse convite, não pude deixar de fazer esse comentário. E Guilherme, assim, como eu também trabalho com a parte de consultoria educacional, quando a gente o cliente vai para o mercado, né, e são muitas características brasileiras que são importantes. Trabalhar em time, inovação, criatividade, tudo que ajuda na hora, inclusive, da empregabilidade. Então, a gente, de fato, quando a gente está aqui, a gente percebe que o brasileiro é muito bem visto. O Jean concorda comigo. E por ser brasileiro, quantas vagas são conseguidas por causa disso, por todas essas características que já são intrínsecas. Agora, conhecer também que a gente precisa permear e ter essa flexibilidade entendendo as outras culturas para que esse jogo da interação ele seja mais fluido e ajude no resultado, né? no produto, na tarefa, no projeto e no empreendedorismo. Então, quando a gente migra, a gente, sem dúvida, conhecer para onde a gente está indo cada vez melhor vai nos ajudar a se adaptar muito mais rápido do que chegar aqui e ter esse choque. Porque já que a gente está vindo para um país multicultural, vão ter várias culturas envolvidas e se a gente não entende, a gente vai querer impor a nossa cultura e ela não pode ser a predominante, ela precisa ser inteirada com as que estão aqui. Eu concordo com você e como é importante a gente trazer esse tema para que quem quer empreender, quem quer vir para cá, entenda essas diferenças. Só um comentário meu e para compartilhar também da minha opinião com vocês. Se tiver mais alguém aqui agora, Maraísa também quiser abrir o microfone e comentar, porque a gente está chegando a 1 hora mais ou menos, então eu queria estar indo para o fechamento, mas tendo alguém com perguntas, a gente está aqui para escutar. Eu quero agradecer a todos a presença, principalmente o Jean, e compartilhar esse conteúdo rico, o tempo dele, né, o conhecimento, todos aqui presentes. E assim, a cada encontro, a cada reunião assim que a gente tem, todo mundo aprende, né, é algo assim muito rico. E assim, convido vocês a realmente continuarem participando e até mesmo se voluntariarem nas embaixadas aí que mais próximas, seja no Brasil, seja no Canadá, porque é algo muito gratificante para todo mundo. A gente tem até um representante do Brasil, um líder de uma embaixada aqui em Tô, Demetrios, que eu acabei de ver, né, Demetrios? Oi, Alessandra, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo espaço. Não pude estar o momento integral aqui. Entrei logo no início, mais ou menos, tive que sair, agora voltei no final. Mas muito obrigado. Também eu vi um pouquinho que o Jean falou, é interessante. Não, infelizmente não pude pegar tudo, mas Ficou muito obrigado gravada, pelo pode ficar espaço. tranquilo. Legal. Vai ser transmitido aonde? Eu vou jogar no nosso grupo lá dos líderes e depois no YouTube. Legal. Então, para quem não me conhece, estou líder da Embaixada de Geração de Valor aqui de Botucatu, interior de São Paulo. Muito bom a gente ter essa integração cada vez mais forte entre o Brasil e Canadá e os brasileiros. Fico muito feliz de ouvir a Ariadne entrando, o André, o José Cláudio, nossos futuros brasileiros aqui em Ottawa ou em outras cidades. A Ana, que está aqui, a Aninha, que já está aqui em Ottawa, o Gustavo, a Rita. Eu vou aproveitar, estou vendo todo mundo abrir a câmera para a gente fazer aquela foto bonita de registro. Não sei se o Guilherme já pode abrir a câmera, senão vai ficar com o seu nome, viu, Guilherme? Aí, José Cláudio, não sei se vai poder abrir a Rita, mas aí a gente vai fazer uma foto bem bonita. Ó, maravilha, só ficou faltando o Gustavo e a Rita. Aí, gente, que maravilha. Adoro esse momento. Todo mundo com um sorriso. Prontinho. Jean, eu tenho um comentário, uma passagem que eu gostaria que você comentasse.
por gentileza. A gente tem que ter um cuidado também, né, de não generalizar o comportamento nem brasileiro, nem de outra cultura, nem do canadense. Porque, a depender do setting que você está presente, né, vamos supor, você está no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente mais descontraído, né, um ambiente, sei lá, de uma confraternização, ou até mesmo de um jantar, seja ele de que natureza for, com seus vizinhos, etc., né? Eu acho que a gente também precisa ter um cuidado, né, Jean, de não generalizar, porque a cultura é algo sempre dinâmico, né? As culturas, elas sofrem transformações ao longo do tempo também. O brasileiro de hoje, ele certamente traz traços do brasileiro de ontem, mas muita coisa muda ao longo da nossa história. A cultura, ela é algo dinâmica. A gente vai passando pela comida, passando pelo vestuário que você havia comentado, e tantas outras transformações que a gente facilmente percebe ao ler um livro de história, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também, porque, a depender do setting, vai ser um comportamento, a depender da idade da pessoa, pode ser um comportamento. Existem diferenças também das cidades, né, Jean? Porque você vai para um lugar mais interiorano, normalmente as pessoas são mais calorosas na recepção do imigrante. Eu conheço pessoas que moram aí perto da Maraísa, aí em New Brunswick, em Nova Scotia, em cidades um pouco mais interioranas, e eles falam que é impressionante a diferença de Toronto para essas cidades. Em Toronto, ninguém dá nem bom dia, nem no elevador, né? Eu nunca, quando morava em prédio aqui, nunca ouvi um bom dia de ninguém. Eu que dava o bom dia, minha esposa sempre falava assim, rapaz, não sei por que tu dá sempre bom dia, tu não tá vendo que ninguém dá bom dia? Eu digo, eu não tô preocupado, eu vou dar bom dia porque eu não tô ofendendo ninguém, eu tô desejando a pessoa um bom dia. E sempre as pessoas respondiam, né? Não é que eles ficavam calados de cara feia, não. Respondiam e achavam bom, porque abriam um sorriso, bom dia, obrigado, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado, né, Jean, de não generalizar. Qual é o teu comentário? Eu acho que, assim, você tem múltiplas vivências aqui no Canadá. O mais importante é você observar e compreender por que agem dessa forma, né? Quando você viaja a serviço, você consegue ver as diferenças de cada cidade. E a gente também, quando passa muito tempo fora do Brasil, cada vez que a gente retorna ao país para passar férias, para visitar a família, a gente sente uma diferença muito grande, porque as coisas mudam lá também e a gente está pertencendo a uma outra realidade. Então, assim, isso toda vez que a gente vai voltar ao Brasil, eu falo, toda vez que você vai passar férias no Brasil, você estranha tudo. Parece que as coisas não mudaram e você mudou, mas você não compreende por que acontece isso. Mas a melhor coisa que faz para você ter uma boa convivência é observar e compreender. Analisar por que ocorre isso, por que ocorre aquilo, porque isso faz parte da tua vivência, da tua experiência de vida. Eu iria aproveitar, talvez, Jean, já que a gente está com a Ana Canela, que é uma empreendedora atuante já aqui no Canadá, se ela puder trazer, né, a experiência e a opinião dela, se ela percebeu essa diferença na hora de empreender em fornecer o serviço, considerando essa multiculturalidade, Ana. Não estava combinado não, mas se você quiser dar o seu depoimento rápido para quem está nos escutando, que pensa em empreender, se foi importante, né? Se fez parte do seu processo primeiro, antes de montar o seu negócio, entender essa parte da cultura, seria bacana. Então, peraí, tá fazendo eco. Peraí, que eu desconecto. Deixa ele desconectar, peraí. Ah, pronto. Então, eu acho que a gente estudou um pouco sobre a cultura, porque tem, que nem o Jean falou, né? Mas a gente vende para brasileiro, então o nosso público principal são os brasileiros. Então, isso ficou um pouco mais fácil para a gente, porque a gente está lidando com a nossa cultura, entendeu? Então, não teve um choque, assim, muito diferente. Agora, que nem o Guilherme falou, de diferença de cidade, eu senti isso aqui em Ottawa, porque a gente morava em Toronto, e eu senti a mesma coisa que o Guilherme está falando, assim, nesse ponto de bom dia, das pessoas serem mais receptivas. Em Toronto é totalmente diferente, aqui o pessoal é bem mais receptivo do que Toronto, é engraçado isso, tem isso mesmo.
Para quem não conhece, viu, gente, a Ana, ela trabalha com brasileiro, ela escolheu, né, o público brasileiro e ela trabalha com produtos brasileiros, atrás produtos brasileiros para a região. É um mercado online e a gente agradece imensamente. Quem está aqui na região fica muito feliz com Obrigada. a O Jean ajuda a visibilidade do gente Brasil. bastante também. Não, eu ajudo sempre porque quando eu vim para cá, 13 anos atrás, era tão difícil encontrar produtos do Brasil aqui, nossa. E agora não, agora você está tudo ali disponível. Vocês vendem cada coisa que eu fico assim, gente, matar minha saudade. Somos privilegiados, né, Jean, por estarmos em Sim. Ottawa e a gente ter a do Brasil aqui conosco. Que bom. Ficamos felizes. Gente, alguma pergunta a mais? Se não, eu vou agradecer, né, pelo tempo de vocês, por estarem conosco. Eu vi que... Débora, você quer fazer alguma pergunta? Não, eu estou tentando descobrir de quem é a voz que eu estou ouvindo. Porque aqui na minha tela só aparecem 4 por vez. Eu estou tentando identificar de quem é a voz que eu estou escutando. Desculpa. É que eu sou inquieta assim mesmo. Você não puxa Não para o queria lado, atrapalhar. Débora. Só para você saber, quando Você está no celular, você puxa para o lado. Então, Acho é que eu não sei consegue, quem não? é que também não tem problema. Não, eu consigo, mas não tem problema, não. Na Desculpa galeria atrapalhar, dá para ver gente. todo mundo. Não, que isso. Seja muito bem-vinda. Espero que você esteja conosco nas próximas. E Obrigada. agradecer a presença de todos, tá? E até a próxima. Normalmente nós fazemos as reuniões e continuaremos fazendo junto com a Embaixada de Sydney, com a Maraísa, geralmente nas últimas segundas-feiras de cada mês. Então, inclusive, se vocês tiverem sugestões de temas que vocês querem que esteja a gente abordando, opções que vocês gostariam de ouvir, pensando no projeto de vocês, né? Ou quem ainda não está no grupo do GV, que é do WhatsApp, e também seguir as nossas redes sociais, que é gv.canadá e embaixadas.gv, que são as embaixadas, que é o grupo também que divulga todos os eventos que acontecem das embaixadas no Brasil. Então aproveitem também para seguir, porque sempre está acontecendo novidades e atualizações por lá, gente. Só ler, antes de você finalizar, queria ressaltar que tanto a Débora quanto o Alexandro, eles são do nosso time de marketing aqui no GV. Ambos estão ainda no Brasil, com pretensões de vir aqui. O Alexandre talvez esteja um pouquinho mais adiantado que a Débora para fazer essa transição internacional, mas eles ambos fazem parte do nosso time de marketing. O Alexandre está envolvido no nosso projeto do site e a Débora está envolvida no nosso projeto do LinkedIn. Então, são voluntários do nosso time e que dão aí uma parcela boa aí do seu tempo para fazer o GV crescer no país. Então, juntos somos mais fortes, né? Todo mundo exato. Junto. Bacana. Sem dúvida nenhuma. E aí, Alexandra, só para poder também finalizar, antes de você finalizar, pedir para que, se você ainda não segue o GV no Instagram, que você siga. A gente tem sempre a nossa agenda sendo divulgada lá, a gente tem alguns conteúdos, a gente tem as nossas ações para esse ano. Inclusive, nesse último final de semana, a gente fez o workshop sobre vendas. Foi o primeiro de uma série de 8 workshops. Eu não sei se tem alguém aqui, acho que a Rita participou do nosso workshop, ela está aqui com a gente, não sei se tem mais gente que participou, mas foi muito legal. A gente tinha o André está aí também. Eu também estava lá, notei bastante. André, o Zé aí, meu irmão, fez um mapa mental da apresentação, né, Zé? Foi bacana. Um report completo. Um report completo, que beleza. Então, fazer o convite para todos. A gente tem outros workshops para acontecer. O próximo será daqui a um mês. A gente ainda vai finalizar. Provavelmente vai ser marketing. Então, vai ser muito bacana sobre marketing digital, lançamentos digitais de produtos. Então, vai ser algo bem interessante para quem quiser participar. Mas não está confirmado o marketing ainda. Não quero dar spoiler aqui antes do tempo. Mas provavelmente será esse. Esse é um dos temas. Não sei se vai ser o próximo. Então, fica ligado lá no canal da gente do Instagram, gv.canadá, porque é lá que nós fazemos as divulgações, as inscrições. Lembrando que esse de vendas, as inscrições acabaram em 90 minutos, foram 40 vagas rapidamente preenchidas, né, em menos de 90 minutos, na verdade. Foi bem rápido, foi bem disputado. E eu acredito, não tenho certeza,
o Zé Cláudio, a Rita e o André podem dizer se prestou ou não, mas são testemunhos aí, mas eu acho que o conteúdo que a gente trouxe no sábado passado foi muito rico. Então, a gente tem essas reuniões que são espetaculares, a gente conhece um pouco da experiência das pessoas, traz inspiração para nós, que queremos empreender, o que somos empreendedores, mas a gente também quer proporcionar para vocês conteúdo prático, para que você possa, de fato, colocar no seu dia a dia, arregaçar as mangas e colocar para funcionar. E aí são nos workshops que a gente vai fazer essa prática. Então, são todos bem-vindos para se inscrever para os próximos. E aí, espero que quem assistiu aí, tenha gostado. Então, vou deixar o convite para todo mundo participar do nosso Instagram, marcar um amigo no Instagram e ajudar a gente a chegar nos 2.000 seguidores, que agora a gente está nessa perseguição. Com certeza. Muito obrigada, gente. E boa noite a todos. Ok. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Boa noite. Obrigada. Obrigado, Boa Bruna. noite. Tchau.